Vai. Falar, não. Quero agradecer a Deus por mais uma vez nós estarmos juntos, né? Como eu estava dizendo. E nessa ocasião, para mim e para todos nós é uma honra ter conosco aqui o pastor. Esqueci o nome dele agora. Joselito, né? Nós conhecemos aí ontem pelo telefone, agora pessoalmente. Né? É uma honra muito grande tê-lo conosco, pastor. E também nosso querido irmão Samuel. O Samuel já é nosso. Sabe o que ele me falou? Vou lá visitar. Não, já é nosso. Visitar é o Cléo, né? O Cléo visita. Tudo visita, mas Cléo já gosta da visita. Samuel é nosso, tá no nosso meio aí, vamos ficar juntos, perto, assim, um do outro. Eu sempre digo que a união, né, pastor? A união, ela atravessa, a união, ela impacta, a união, nunca ela é, como eu vou dizer, quando o povo é unido, não existe nada que possa impedir o agir de Deus da união. Eu lembro do nosso primeiro café amargo, que foi feito lá em casa. O Robson estava lá nessa ocasião. Lembra? Deu uma palavra lá. Quem lembra a palavra que eu dei lá em casa? Amém. O que eu falei? Amém. Da Bíblia. 1 Tiago fala, né, pastor? 1 Tiago, capítulo 1, 23, fala que temos que ser para Torre de Babel. Babel. Isso. Torre de Babel. A Bíblia diz que Deus teve que descer. Ele falou, desçamos, né, e confundamos. Porque tudo que esse povo planeja, eles conseguem. Eles estavam com um propósito. Eles tinham um plano. Eles tinham um objetivo, uma meta para ser alcançada. E Nirod, ele tinha um alvo de chegar até os céus. Nirod, ele era neto de Noé. E todos nós sabemos do dilúvio, né, que aconteceu. E ele era um grande caçador, Nirod. A história diz, contada por Flávio José, que esse senhor, ele falou assim, olha, podemos até morrer, mas afogado, nunca mais. Resolveu fazer uma torre para chegar até os céus. E Deus assistindo aquele negócio, né? Ele era um líder. Ele reuniu o povo e falou, olha, nós vamos fazer uma torre. E enquanto essa construção não terminar, nós não paramos. É que nem nós temos um plano, irmãos. Nós temos uma meta. Nós temos um alvo para ser atingido. Eu falei no culto, quarta-feira, se cada um de nós convidarmos um amigo, um visitante, que não é crente, vai no culto, rapaz, as coisas mudam. Nós estamos aqui na França conhecendo muitas pessoas, né? A união, quando ela é traçada por um líder e obedecida pelos liderados, meu Deus, é uma bênção, irmãos. Porque Nirod, ele falou, vamos fazer assim? Eles, vamos. Vamos fazer assim? Vamos. E Deus só olhando, assistindo. Vamos fazer assim? Vamos. Aí Deus pensou, não, nós temos que descer. Porque se a gente não descer lá, tudo que eles planejam, eles conseguem. Então nós temos planos. Qual que é o nosso plano? Ganhar almas. Aquela pessoa que está perdida mesmo, que não tem jeito para ninguém para a sociedade, nós temos que buscar essa pessoa. Um amigo do trabalho, um vizinho. Eu estou morando ali em Thiers, tem 6 meses. Já conheci 3 famílias. Uma família francesa e 2 famílias portuguesas. Eles são meus convidados para ir no culto sábado. Né? Graças a Deus.
Eu sei que os irmãos têm amigos, têm vizinhos. Por isso que é bom ter um bom relacionamento do vizinho, né? Bom relacionamento. Meu vizinho português, fechado, mas tocava, sabe? Passava assim, falei, esse camarada é português. Falei, senhor é português? Sou português, com um sorriso no rosto, é óbvio, né? E ele, por quê, pá? Já ficou com raiva, só para perguntar em português. Falei, não, porque eu percebi que o senhor é português e tudo mais. E minha esposa, semana atrás, nós fomos comer no Pedra Alta, e eu vi lá como é que fala o nome? Bacalhau. Um bacalhau. Né? E eu, sabendo que agora eu tenho um português aqui, ela pode fazer um bacalhau, um dia eu posso convidar você pra gente comer junto. Ah, bacalhau eu gosto, pá. É bom, já gostei. Aí já mudou a conversa. Já mudou a conversa. E hoje nós conversa, né? Nós somos amigos. De sábado ele foi lugar no culto comigo lá. Então nós temos que. Ô, glória. Nós temos que ser assim, irmãos. Aqui, ó. Big até que fala português, né? Pois é, são estratégias que podemos trazer essas pessoas para Jesus. Deus teve que descer para poder quebrar aquele negócio. Porque se Deus não desse, eles iam conseguir. Eles tinham um plano, eles tinham um alvo. Né? Então, essa palavra aqui, pequena palavra para meus irmãos, meus amigos, meus filhos, meus companheiros, né? Nós somos uma família. Para que a gente possa mesmo despertar para isso. Nós temos que ganhar almas. Almas. Ter esse laço de amizade, sabe? Aqui é uma família, né? Então os irmãos tem até sábado também, né? Sábado, com certeza os irmãos vão levar um visitante. Bom, nós vamos ouvir uma palavra, uma saudação com o pastor, que está nos dando a honra, aqui conosco. E logo após estaremos orando, né? Por todos nós, pelo café das irmãs que estão do lado de lá, como estão bem também, e por esse alimento, né? Que Deus tem aqui nos proporcionado. Vamos ouvir o pastor. Amém. Pode sentar, pode sentar. Fica à vontade. Amém. Então, meus amados, então é um texto que ajuda muito a discernir o nosso propósito na vida, né? E esse texto é uma orientação do Senhor Jesus aos discípulos após a ressurreição dele. E os verbos, eu acredito que os verbos têm a força de ação em qualquer língua. A força poderosa que os verbos têm na língua, eles conseguem exercer a influência e a mobilização que a comunicação precisa para se estabelecer na vida de qualquer pessoa. E existem 3 verbos no versículo 20, do capítulo 28 de Mateus, quando o Senhor Jesus, depois de ter se apresentado aos discípulos, o verso 18 diz que ele se apresentou aos discípulos, dizendo que foi dado a ele poder no céu e na terra. E ele então faz uma recomendação que os discípulos, enquanto caminhassem, deveriam fazer do Evangelho a sua maior paixão e tornar-se as pessoas seguidoras do Evangelho, e que isso fosse sinalizado através do batismo. Depois do batismo, aí Jesus, no verso 20, ele estabelece uma rota, estabelece uma direção, um norte para os discípulos e para todo seguidor dele. Ele começa dizendo, e o verbo ensinar aparece na sua forma nominal, na língua portuguesa, e no grego aparece dentro do princípio linear, que é uma expressão contínua, isto é, enquanto se vive, essa expressão ela deve se estabelecer como um fluxo normal da vida. E aí ele diz, depois da pessoa batizada, compreendida no Evangelho, ele diz, ensinando a obedecer todas as coisas que eu tenho ordenado.
e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. E Jesus então estabelece 3 verbos aí. Ele estabelece o verbo ensinar, estabelece o verbo obedecer e o verbo ordenar. E o primeiro verbo, Jesus é muito pedagógico, muito didático em todo o seu ministério. Por quê? Porque a gente vai aprendendo que o fazer do Evangelho não é o fazer apenas daquele que faz, mas o fazer tem um poder de multiplicação tão grande que aquele que recebe não recebe para si apenas. Ele recebe para si e ele sabe que o próximo ato dele é compartilhar aquilo que ele recebeu. Por isso que o bem que eu faço não é um bem apenas porque eu quero ter troca, eu quero ter barganha. Não, o bem que eu faço é porque o bem já habita em mim. E o bem por habitar em mim já me dá recompensa que eu possa ter, porque o bem já mora em mim. Então, quem vive comigo, quem anda comigo, já recebe esse bem como processo natural da graça de Deus que habita em mim. Então, Jesus diz que esse processo ele vem pela pedagogia do ensino, pela reflexão da palavra. Por isso ele diz ensinando. E é um processo contínuo, ensinando hoje, ensinando amanhã, ensinando sempre. E aí, o segundo verbo, que para mim também é muito especial, e que nós que vivemos numa sociedade adoecida, de pessoas com a alma extremamente adoecida, as pessoas têm dificuldade com o verbo obedecer. Porque a proclamação da liberdade que tem se estabelecido nas nações é uma liberdade mentirosa. É uma liberdade que o homem decide para ser escravo do vício, para ser escravo da prostituição. Aquilo que eles chamam de liberdade, na verdade, é uma prisão. Ele se acorrenta em nome daquilo que camufladamente aparece como liberdade. E aí a gente que anda no Evangelho, a gente de alguma forma pode ter dificuldade em assimilar essa verdade, que o princípio é obedecer. A chamada é obedecer. E o ser humano ele só está bem se ele aprender o caminho da obediência. Por isso é que ele diz, olha, o Senhor fala, ensinando a obedecer. Não é obedecer qualquer coisa, é obedecer aquilo que ele tem dado ordem. Uma outra palavra, que aí aparece o verbo ordenar, que tem no seu radical a mesma estrutura que tem a palavra ordem. Só que nós vivemos com esse conceito de liberdade tão pulverizado nas sociedades, que o nome ordem para a gente é quase que sinônimo de peso, de castigo. Se alguém fala assim, olha, você precisa ir ali porque é uma ordem. E a pessoa dá, não, isso aqui não, me dando ordem. É uma obrigação. Por quê? Porque o nosso conceito de ordem é como se fosse um castigo. Não é? Eu tenho lá na igreja alguns militares e eles dizem que tem algumas palavras que eles associam essas palavras não a orientação bonita que aquilo vai dar, não, mas a pessoa. Então a palavra comando dentro do quartel é associada à figura daquele militar graduado que age como algoz, que usa porque é tenente, porque é capitão, para humilhar o soldado. Então ele pensa na palavra comando, que dá o mesmo radical da palavra ordem, como se fosse um castigo, um peso. E aí o que acontece? A gente perde o privilégio de crescer, de produzir e de ter livramentos. Por quê? Porque essa palavra para nós soa como castigo. Aí a gente tem dificuldade de se submeter. Então, por isso é que Jesus, ele, de alguma maneira, quando dá essa orientação aos discípulos, ele associa esses 3 verbos à presença dele. Porque ele termina dizendo assim, e eis que eu estou convosco. Como é que ele vai estar? Ele vai estar depois da gente ensinar, obedecer o que ele ordenou. Então, na medida que a gente vai caminhando, a gente vai discernindo aquilo que ele tem dado direção. Como isso se estabelece? Com 2 expressões que no meu coração cada dia fica mais claro. Né? A gente compartilhando há pouco com o pastor Cavalcante, mas há 2 coisas que têm atrapalhado muito a vida da pessoa.
E eu penso que o que a gente ouve do Evangelho pode ser aplicado com êxito para qualquer área da vida. Porque o Evangelho não é uma prática apenas restrita ao universo da comunidade, da igreja, do fazer igreja ali. Não. É uma atividade que pode se vazar para o tratamento, marido e mulher, para a cama do casal, para a despensa do casal, lá para a empresa, para a faculdade. Isso pode ser vazado para qualquer área com sucesso, com resultado. E aí, duas coisas que tem feito o homem estabelecer uma relação de medo, de falta de confiança, é a concorrência. Então, o ensino, a obediência e a ordem pode ser sem concorrência. E aí, a gente pode viver a vida, mesmo vivendo num mundo de muitas competições, mas pacificar a nossa alma em não concorrer nada com ninguém. Fazendo do Evangelho a nossa verdade, ninguém pode se tornar meu concorrente. Glória a Deus. Eu só tenho um concorrente Aleluia. na vida, que é o diabo. O diabo é meu concorrente. Mas ninguém, nenhum ser humano, nenhuma atividade, nenhuma profissão, nada vai ser meu concorrente. Então isso pacifica a alma de quem anda no Evangelho. Olha, aquilo que Deus, o sonho que Deus preparou para mim, ninguém vai se interpor, porque é um sonho de Deus, é um projeto de Deus. Então o projeto de Deus está acima de qualquer expressão de concorrência. Então, como eu tenho uma aliança com Ele, o meu compromisso com Ele, Ele vai fazer cumprir. Então o meu coração pode ser pacificado na medida que eu discerno que ninguém na vida, em área nenhuma, vai ser meu concorrente. E eu até arrisco falar algumas coisas lá na igreja, assim, meio, por esses anos todos, e eu tenho assim, uns riscos meio malucos de falar, que era como se eu estivesse jogando contra o patrimônio, como pastor, né? Eu sempre digo isso lá na igreja. Se você achar um pastor melhor que eu, que ele faça buscar mais a Deus, andar mais no Evangelho, orar mais, e mergulhar mais na palavra, pode ir que você vai ter um upgrade. Pode ir que você vai ter um avanço. Porque se no dia que você achar um pastor que possa me orientar, andar no Evangelho melhor que eu, você tem paz. Você vai crescer. Outra coisa que eu tenho, a gente terminou agora um projeto muito lindo chamado Lar de Paz, que é uma atividade que é feita nos lares, depois a gente reúne, marca um dia, são 8 lições falando sobre os benefícios do sangue de Jesus na família. As 7 lições dadas nos lares e a 8ª na igreja com todas as famílias. Reunimos 200 famílias na igreja. Tivemos 70 decisões. Mas eu falei para eles assim, olha, 3 verdades eu quero que vocês aprendam. Primeiro, é que a intenção do projeto é fazer de Jesus oxigênio na vida de vocês. A segunda é vocês decidirem no Espírito andar no Evangelho. E a terceira, vocês são livres para escolher com quem vocês querem andar no Evangelho. Se ficarem aqui, serão amados, tratados e aceitos como são. Mas viva a liberdade de escolher quem vocês querem para orientar vocês. O bebê não pode escolher quem vai ser o pai dele. Não pode escolher a mãe que vai educar. Mas o bebê espiritual pode. Mas eu quero que me oriente espiritualmente é pela comunidade, é pelo grupo. Então, isso pacifica o nosso coração, porque ele não estabelece concorrência com ninguém. A segunda também expressão que tem me ajudado muito nesses anos todos é não me comparar com ninguém. Não comparar nada. Eu até digo assim, Deus nos fez especial e jogou a forma fora. Eu sou alguém já, né? Né? Então assim, não tem por que se comparar, porque quando a gente se compara, ou com uma igreja, ou com um profissional, em qualquer área da vida, a gente corre 2 riscos. Um, de se sentir inferior, humilhado, fulano é mais que eu, aí a pessoa paralisa. Porque a inferioridade tende a paralisar a pessoa, porque eu não vou para frente, ele fica lá, como igreja, como profissional, seja em que área for, ou se sentir mais importante, superior. E o superior ele é dominado pela mesma síndrome de Lúcifer. Fica orgulhoso, acha que o outro
né? Ele é mais importante que os outros. Então, não se comparar pacifica o coração, acalma a alma. Não, eu sei que o bem que Deus tem para mim vai chegar no meu coração. Sem se comparar com ninguém. Aleluia. Sem estabelecer, não, ser é melhor, não. Olha, Deus me fez assim, vai na paz, vai ser assim que vai. Né? O que Deus fez vai se cumprir na sua vida. O que Deus fez vai se cumprir na sua vida. O que Deus fez comigo vai se cumprir na minha vida. Então, isso nos ajuda a viver o Evangelho na simplicidade da graça de Deus, sem ter o coração e a alma condoído por essas questões que aflige o governo, né? Que aflige a sociedade, que aflige o professor de universidade, que aflige o empresário. Às vezes eu atendo empresário, eu sou psicanalista também, às vezes eu atendo lá na cidade, gente rica, e o cara senta ali, rapaz, e o cara fala o patrimônio que tem, eu digo, mas meu Deus, se eu tivesse metade do que esse cara tem, eu ia fazer tanta coisa. Mas depois de, puxa vida, eu não tenho nada disso, sou tão realizado e feliz, e esse cara com esse negócio todo aí, completamente desordenado. Às vezes eu atendo um professor universitário, com crise com um filho adolescente, e eu choro. Às vezes eu choro quando ele sai, eu digo, eu tenho 2 filhos lindos, apaixonados por Jesus, vivendo no Evangelho. E esse cara com tanto título, formado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque o coração está ali na disputa com o outro, concorrendo com o outro, se compara com o outro, né? Então, assim, a gente do Evangelho pode viver a vida pacificada, né? É possível viver a vida pacificada. E eu tenho aprendido que esses dois sentimentos, cada dia passa, eu tento afastá-los de mim, porque eu sei que eles não fazem bem, né? Comparação e concorrência. Isso nos ajuda a viver bem. E aí o Senhor promete a presença. Então nada é mais precioso do que a presença. Nada é mais precioso do que desfrutar a presença. Eu estava compartilhando com o Júnior que recente eu fiz um propósito com Deus, eu fiz uma aliança com Deus. Eu até comentei, eu não fiz voto, porque voto tem data para começar e terminar. Eu fiz uma aliança, porque a aliança na Bíblia não tem prazo para acabar, a aliança é para toda a vida, né? E eu falei com o Senhor que eu queria